queridos amigos, que alegria estarmos aqui reunidos de novo no ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje, com um tema super importante, bullying, causas e consequências. Nós teremos a Jéssica Bicudo, da Federação Espírita do Mato Grosso. E para já ir preparando os nossos corações, vamos começar a elevar o nosso pensamento em prece, imaginando a imagem do nosso Mestre Jesus, com seu olhar carinhoso para conosco, nos apoiando e nos incentivando a enfrentarmos os nossos desafios com alegria e coragem, sempre carregando gratidão nos nossos corações pela oportunidade de estarmos aqui, de fazermos parte desse momento da humanidade e de estarmos crescendo e aprendendo a cada dia. Que essa boa energia possa ser espalhada em todo o planeta, levando tranquilidade e consolação a todos aqueles que precisam. Fique conosco, Senhor, que assim possa ser, e graças a Deus. Olá, amigos, amigas. É com muita gratidão que estamos mais neste espaço, mais uma vez na oportunidade de refletirmos juntos, de aprendermos juntos. Eu gostaria de agradecer ao Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói pela oportunidade de podermos estar falando sobre uma temática tão importante e que, apesar de acharmos ser atual, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Porém, na atualidade, o bullying, causas e consequências é a temática que a gente vai trabalhar. O bullying ganhou um espaço informativo maior pela era digital. E isso faz com que a gente dê mais atenção, olhando realmente as causas e consequências dessas atitudes. E nós gostaríamos de iniciar a palestra trazendo o nosso Mestre Jesus. Ele diz, existe aqui uma fala de Emmanuel sobre o nosso Mestre. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos no mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro polêmico de polêmicas infindáveis, e para a multidão de crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio, ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Emmanuel, pelo livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Né e Lúcio. Essa fala é muito importante porque traz o verdadeiro sentido de Jesus para a atualidade, principalmente. O verdadeiro sentido de nos aproximarmos, nos relacionarmos de forma mais íntima com o Mestre de nossas vidas, Jesus. Mas, Jéssica, o que isso tem a ver com bullying? Mais para frente veremos que tem tudo a ver e que apenas trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que Jesus nos ensina e nos herdou, é que é possível modificar crenças que ficam arraigadas na nossa intimidade e que acaba compreendendo ali, influenciando, construindo toda uma sociedade. Uma sociedade que de geração a geração vai ali trazendo
crenças como o bullying. O bullying é um comportamento que provém de pensamentos e vícios egóicos. Mas antes da gente aprofundar nessa temática, a gente vai trazer também um pouco dessa realidade, né? Do que as pesquisas estão trazendo, qual é o índice do bullying, o que é o bullying, tá? Mas antes de falar disso, a gente achou necessário trazer a figura do mestre, para percebermos que Jesus é o nosso amigo, é para ser visto e sentido dessa forma. E só com ele é que poderemos modificar toda uma estrutura doentia que nós estamos ainda hoje em provas e expiações no planeta Terra, em momento de transição para o rumo de regeneração. O bullying, com toda certeza, não fará parte do mundo de regeneração. Então, se olharmos as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos de hoje que cultivam um comportamento agressivo, como veremos mais claramente daqui a pouquinho, que possamos trazer para essas vidas, esses espíritos, mais os ensinos de Jesus. O bullying, então, é um fenômeno que tem sido descrito em escolas de todo o mundo. Infelizmente, é uma experiência comum para crianças e adolescentes. Estudos realizados em diferentes países indicam que mais de 30% de todas as crianças em idade escolar são ou já foram vítimas de bullying nas escolas, e pelo menos 10% dessas crianças são vítimas regulares desse tipo de violência. Um levantamento realizado no Brasil pela Abrapia, Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à Infância e Adolescência, em 2002, envolvendo quase 6.000 estudantes de 5ª a 8ª série de 11 escolas do município do Rio de Janeiro, revelou que 40,5% dos estudantes admitiram envolvimento com o comportamento do bullying, sendo 16,9% como vítimas de bullying, 12,7% agressores e 10,9% afirmaram ser vítimas e também agressores. Uma outra pesquisa a gente também colocou aqui, realizada no Brasil em 2008, pela International Plan Brasil, uma organização não governamental de proteção à infância, pesquisou cerca de 12.000 estudantes de escolas brasileiras e constatou que 70% dos alunos pesquisados afirmaram terem sido vítimas de violência escolar. Outros, 84% desse total, apontaram suas escolas como violentas. Esses são dados muito sérios, muito relevantes para que nós possamos compreender o quanto a nossa sociedade merece e necessita de uma cultura como Maria Montessori, psiquiatra e grande educadora que passou pela humanidade há mais de 100 anos, nos coloca e nos convida a criarmos uma cultura de paz e não uma cultura de competição, uma cultura de violência. A cultura de paz, ela precisa para ser construída de uma educação para as virtudes. E o bullying é um comportamento vicioso relacionado à grande violência física, psicológica e sexual. A gente vai ver aqui, eu vou até passar esse próximo slide. Então, os tipos de agressão do bullying. Física, como bater, chutar, empurrar, derrubar, ferir, perseguir. Verbal, xingamentos, ameaças, intimidações, gritos. Psicológicas, amedrontar, aterrorizar, apelidar, ofender, zoar. Discriminar, humilhar, gozar, intimidar, dominar, sacanear, encarnar, tiranizar, enfim, vários tipos de violência sexual, assediar, insinuar, abusar e violentar. O bullying, ele não consegue ter uma tradução definitiva para o português. Então, o Brasil acabou pegando essa nomenclatura para denominar exatamente isso. Nesse sentido, a nossa sociedade, ela precisa das virtudes.
Se eu estou na minha estrutura acostumada a bater, que eu aprenda o carinho, a fraternidade. Se eu estou acostumada a fazer ameaças, intimidações, xingamentos, que eu construa pelos esforços dentro de mim uma cultura, um ambiente psíquico de altruísmo, de fraternidade, de afetividade, de gentileza, de empatia. Vejamos o quanto uma educação para as virtudes é essencial e fundamental nos dias atuais para desconstruirmos o bullying que já vem de muito tempo, muitos séculos. Só que a gente, como mais uma vez a gente coloca, a gente agora tem mais conhecimento, tem essa nomenclatura que se chama bullying, que auxilia a gente a identificar e estudar os tipos de comportamento e como auxiliar, né? As consequências do bullying são enormes. São traumas psicológicos, são comportamentos de insegurança, são comportamentos de mais introspecção, depressão, ansiedade. Então, as causas, numa visão materialista, poderia ser a violência, mas a violência ainda é efeito. Para uma visão espiritual, pela doutrina espírita, os benfeitores nos fazem aprofundar o nosso olhar. E as causas do bullying é a ausência das virtudes nos indivíduos de uma sociedade. E as consequências são inúmeras, que podem perdurar toda uma existência e para outras existências levarmos também em forma de tendências. Então, nossa existência atual, quando uma criança já apresenta ali desde a eternidade a violência, a agressividade, a irritabilidade fácil, o querer dominar as situações do brincar com um grupo de criança, ali o espírito já está demonstrando uma forte propensão a cometer inúmeros tipos de violência, como, por exemplo, o bullying. O que a gente pode fazer para auxiliar esse espírito que pede socorro através dos seus comportamentos? Educar este espírito. Educar além de uma visão material, mas uma visão espiritual, imortalista. E isso a doutrina espírita nos traz de forma tão significativa. Então, segundo o médico Lopes Neto, alguns sintomas indicam a vitimização por bullying, sendo eles. Então, aqui a gente trouxe algumas causas, consequências de possíveis, né, vítimas de bullying. O que ela pode ter? A gente já falou sobre traumas psicológicos, mas a gente trouxe aqui um pouquinho mais para ficar bem claro nessa palestra as grandes e variáveis consequências que os comportamentos de violência pode acontecer, né? Dar como consequência. Então, enurese noturna, alterações de sono, cefaleia, dor episgástrica, ali no gastrite, desmaios, dores em extremidades, paralisia, hiperventilação, queixas visuais, síndrome do intestino irritável, anorexia, bulimia, isolamento, tentativa de suicídio, irritabilidade, agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, relatos de medo, resistência em ir à escola, insegurança por estar na escola, mau rendimento escolar e atos deliberados de autoagressão. Aqui a gente traz também um foco às tentativas de suicídio entre crianças que Kardec já nos avisou, já previa lá atrás que no final dos tempos haveria um grande aumento de suicídio, inclusive entre crianças. Ele fala isso com todas as letras e é o que, infelizmente, a gente está presenciando. Nós, profissionais da área da saúde mental, percebemos um grande aumento de crianças de 5, 6, 7, 8,
já com ideações suicidas, como depressão, transtorno do pânico, ansiedade. Ansiedade que depois pode também levar a uma intensa depressão, tá? Então, comorbidades que a gente fala no transtorno psicológico que acaba agravando. E essas experiências, desafios que uma vítima do bullying passa, também a educação para as virtudes pode fortalecer. Porque quando a criança, quando o jovem passa por uma experiência de violência que o outro realiza com ele, se ele tiver numa educação para as virtudes, ele vai ali aprendendo a exercitar outras virtudes, como a resiliência, como a compaixão. Quando os pais, os adultos mostram que quem está agindo com violência está doente, a criança, o jovem vai compreendendo e olhando de uma outra forma. Isso vai dar ali mais segurança, mais confiança, mais compreensão e o que ele pode fazer para buscar ajuda também, por exemplo, em ambientes escolares, aonde ele deve ir. E a escola, por exemplo, sabendo de um bullying acontecendo em alguma das salas de aulas, é necessário fazer um trabalho não só com o agressor, mas também com aqueles que fomentam o bullying. Existem várias pesquisas nos países, de outros países, não aqui no Brasil, mas eu conheço de outros países. Certa vez eu estava lendo um trabalho muito significativo que a escola fez um grande trabalho de conscientização. E aqueles alunos que estavam fomentando pela risada, pela gargalhada, ou seja, começaram a não realizar mais esse tipo de comportamento. E o agressor acaba não tendo palco. Ele não tendo palco, ele diminui as chances de cometer o bullying. Então, esse trabalho do bullying é um trabalho não apenas individual, mas também coletivo. A gente precisa olhar a educação para as virtudes no lar, nas escolas, na sociedade. Nós precisamos mais do que nunca, num momento de transição planetária, onde o planeta Terra está sendo convidado a se regenerar, e por isso tantas experiências desafiadoras a gente acaba passando neste momento, para que realmente a gente lapide pela expiação, extraindo a pureza que todo indivíduo tem, porque o nosso valor está em existir no universo. E isso é um grande item para que a gente também diminua a violência. Segundo a Micaela Owen, da parentalidade consciente, que criou a Suíça, que criou a Academia da Parentalidade Consciente. Ela tem um livro muito interessante, que é Educando com Mindfulness, e ela coloca que, muitas das vezes, se a gente olhar lá ali, nas causas ali daquele coração, existe também uma baixa autoestima dessa criança ou desse jovem. Então, se a gente for também olhar pela perspectiva imortal, trazendo aqui a doutrina espírita, que é a grande relevância dessa palestra, o grande convite, é que o nosso valor está em existir. E a autoestima está ali em existir no universo. Se eu compreendo o valor, eu sei que o meu valor não está no que eu faço ou deixo de fazer, no que eu tenho ou deixo de ter. Porque se o meu valor estiver nisso, o meu valor tem vulnerabilidades. O meu valor pode deixar de existir se eu faço um bullying, uma violência. E aí eu não presto, eu não tenho valor, eu sou assim mesmo. Vejamos, quando nós passamos para esse indivíduo o real valor dele, que ele é um espírito imortal, que existe no universo, e que esse é o valor dele, que independente das atitudes dele, ele continuará sendo valoroso para Deus e para todo mundo. Só que é preciso também a gente pensar se a gente está fazendo escolhas em sintonia com esse valor. Porque a gente pode deixar esse valor apagadinho ali, mas ele não vai deixar de existir. Ele vai estar só escondidinho. Mas quando a gente começa a fazer esforços em sintonia de sublimar as nossas tendências anteriores, que trazemos para ressignificar, transformar, a gente está conectando com esse valor, com essa essência divina que nós somos.
Então, as consequências são graves, sim. A gente percebe a necessidade, mais do que nunca, da gente poder realizar diferentes influências. A gente tem uma sociedade doente, que de geração em geração passa comportamentos doentios. Conscientizando, através dessa ferramenta tão interessante, tão importante que é a tecnologia, que é neutra, nós que damos ali o bem ou o mal através de como nós utilizamos, esse meio de comunicação mais acessível, pode nos fazer enxergar, que é o grande propósito dessa palestra. Nós precisamos de ressignificar os nossos hábitos, construindo hábitos numa visão imortalista, não numa visão material do aqui e do agora, porque aqui e agora é passageiro. Nós estamos numa escola da vida. E se nós estamos numa escola, nós precisamos o quê? Construir novos hábitos imortais, que eu realizo agora, mas perdura por toda a minha vida imortal. O praticante de bullying é, na maioria das vezes, encarado como um grande causador do problema, não sendo visto como uma pessoa que precisa de ajuda. Em muitas situações, a pessoa que pratica o bullying também é vítima dessa violência. Começa a praticar esses atos contra indivíduos considerados mais fracos, para que dessa forma consiga descontar, entre aspas, o que ele mesmo sofre de outras pessoas, em muitos casos, dos próprios pais. Nós precisamos compreender que aquele que pratica o bullying não deve ser condenado, mas educado. Não deve ser julgado, mas dado a educação de amor, justiça e caridade. Que as suas ações tenham consequências, sim, porque a própria violência causa imensa consequência para o indivíduo que pratica. Porque nós somos energias e o nosso pensamento gera energia. Nosso sentimento gera energia. Quando eu penso de forma violenta, quando eu ajo de forma violenta, eu estou reverberando uma energia doentia que, de tempos em tempos, pode acabar alcançando o corpo físico. E aí a gente tem as consequências das nossas próprias escolhas. Nós precisamos enxergar todas essas consequências com uma visão muito amorosa, justa e caridosa, conectada a essa lei maior que os espíritos benfeitores na doutrina espírita nos ensinam. Então aqui a gente também trouxe uma mensagem do espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo livro Relicário Espírita. A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é a árvore do futuro, que produzirá, segundo o nosso auxílio, a sementeira. Livro em branco, exibirá depois aquilo que gravarmos agora nas páginas. Luz iniciante, brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertamos ao coração. Barco frágil, realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecermos a edificação. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Nós trazemos aqui a educação como uma fonte de transformação desse comportamento do bullying, dessa problemática do bullying, justamente porque o ambiente que mais acontece é dentro das escolas. E as escolas estão recheadas de corações pequeninos, espíritos que acabaram de chegar com as suas bagagens cheias de conteúdos para serem transformados. E nós precisamos ali, como Meimei coloca,
olhar nessa criança a alma que reside, a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. É preciso que nós olhemos as crianças, os comportamentos, com um olhar, um espírito imortal, que está criança, mas é muito mais do que uma criança. É um espírito imortal ali cheio de tendências. Conquistas também, que podemos potencializá-las, mas muito mais no estágio evolutivo que nós encontramos, a não ser que seja um espírito missionário, o que é mais raro, mas a maioria de nós trazemos muito mais tendências a serem sublimadas. Quais escolhas tenho feito? Educar é ver mais além. Enquanto o ser humano não aprender efetivamente conjugar o verbo amar e reconhecer-se como filho de Deus e irmãos uns dos outros, os seus propósitos existenciais estarão voltados para a expansão intelectual, em detrimento dos valores morais, para que a humanidade alcance melhor patamar evolutivo. A educação deve associar inteligência e moralidade. Moralidade que extrapola teologias, normas e dogmas religiosos, por se fundamentar em prática do bem, que analisa de forma reflexiva as consequências das próprias ações individuais e que adota, como regra universal de convivência, a milenar orientação recordada por Jesus: fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Nos traz Meimei também, na mensagem postada no blog da Comissão de Educação Espírita Infanto e Juvenil, em 18 de agosto de 2014. Meimei nos traz uma reflexão muito importante, uma fala de Jesus significativa. Nós precisamos aprender e ensinar a fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E essa é uma fala muito importante que precisa ser compreendida. Como assim fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse? Nós não somos seres diferentes, únicos, com gostos diferentes, com interesses diferentes. Como eu vou me basear nessa fala de fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse? É olhando na perspectiva, mais uma vez, imortal. Eu gostaria de ser tratado com amor e gentileza ou com desamor e grosseria? Eu gostaria de ser tratada com indiferença ou com altruísmo, com empatia, com compaixão? Quando nós olhamos essa fala numa perspectiva das virtudes, numa perspectiva imortal, principalmente, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, é agir de forma virtuosa, assim, nos esforços, assim como eu gostaria que o outro também me tratasse. O bullying, ele só vai ser ressignificado quando nós construirmos, pelos nossos esforços, no seio do lar principalmente, porque a sociedade é um reflexo do que acontece nas famílias, a gente começa a transformar toda essa cultura de violência doentia. Para finalizar, amigos, eu trouxe uma história, o culto cristão no lar, para que a gente possa aquecer os nossos corações com essas mensagens, nesses ensinos que Jesus nos traz, e é o grande convite de uma sociedade que ainda tem muito comportamento de violência. Esse comportamento que reverbera para essa existência e em outras, infelizmente, e felizmente nós temos mais oportunidades para nos transformarmos. A vida continua além dessa existência. Nós somos espíritos imortais e somos convidados neste momento de transição, principalmente nós espíritas, a pensarmos
de uma maneira imortalista, a viver no mundo sem ser do mundo, sabendo que a nossa verdadeira morada, assim como Jesus nos ensina, não é deste mundo. O planeta Terra é um planeta escola, que nos abarca com tanto carinho e amor, nos recebe com tanta natureza ao redor, que nos faz ali preencher o coração de alegria, como olhar um mar, olhar um rio, um riacho, se contemplar com essa natureza que o planeta Terra nos permite vivenciar. Mas também é um planeta que nos traz várias provações e expiações, para que possamos lapidar os nossos corações. Nós precisamos passar pelas experiências aproveitando essas experiências. Não é passar pela experiência que eu já estou aprendendo. É eu bem aproveitar, aprendendo o que aquela experiência está me convidando a transformar dentro do meu coração. Imaginemos crianças aprendendo isso desde cedo, quanto a nossa sociedade vai começar a regenerar e transformar. E comportamentos diferentes irão aparecer paulatinamente. E é preciso que a gente comece isso no contexto do nosso lar. Então vamos começar lendo essa história para finalizar as reflexões de hoje nessa palestra. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará um enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequenos intervalos e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido:
Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Então, meus irmãos, a gente começa aqui a fazer esse convite para que nós possamos introduzir o Evangelho no lar, o culto do lar semanalmente, para que na nossa família nós tenhamos o mapa que iluminará o nosso caminho na navegação. O barco das nossas consciências pede a iluminação do Evangelho de Jesus, para que a gente possa ir em direção certeira ao nosso objetivo de autotransformação. Um barco sem mapa, sem a direção correta, vai navegar e fazer esforços desnecessários, porque a energia vai ser gasta desnecessariamente. Depois, esses esforços irão cansar, trazer angústias e várias consequências nocivas que o comportamento violento nos traz. Depois, nós iremos olhar para os céus e ver que podemos fazer um caminho diferente, podemos nos comportar diferente. Para comportar diferente, nós precisamos de um direcionamento, de um modelo, de um guia. E esse modelo e esse guia é Jesus, hoje e sempre. E é preciso que nós cultuemos este hábito dentro das nossas famílias, aprendendo com Jesus. Toda semana, além da casa espírita também, os encontros de evangelização para crianças, para jovens, para pais, onde os pais estão aprendendo, onde a família está aprendendo. O centro espírita é o laboratório moral das almas, é o hospital das almas, é a escola das almas, que nos ajuda ali, também na família, que serve também desse laboratório, dali das experiências diárias, dos esforços, de colocar em prática aquilo que ele aprende na casa espírita, no Evangelho do Lar, aprende a cada dia colocando em prática. É preciso que nós reformulemos a nossa intimidade, e essa transformação acontece paulatina. Nós precisamos olhar a quantidade dessas violências, olhando que isso é transitório, e que se nós fizermos o nosso papel de transformar os nossos corações, influenciando as novas gerações que precisam tanto de ajuda, os espíritos que nascem nessa geração da era digital, conhecidos também como os nativos digitais, têm aí uma grande provação nessa era da transição planetária. São provações que antes não tínhamos, porque há uma facilidade imensa, conteúdos diversos. Então, precisamos ter cuidado com que conteúdos as nossas crianças estão tomando contato, porque o bullying, ele é apenas um reflexo da ausência da moralidade dentro do ser. Nós somos convidados a nos elevarmos cada dia nos esforços paulatinos, pacientes e perseverantes na inteligência intelecto-moral, na inteligência espiritual. E é preciso, então, que a gente possa compreender a realidade da vida de uma forma mais ampla, olhando mais o horizonte ao nosso redor. Se a gente quer olhar apenas o aqui e agora, muitas das coisas que nos acontecem não teriam respostas. Mas quando eu pego e tomo contato com o Consolador prometido de Jesus, que é a doutrina espírita, o meu horizonte, a minha perspectiva se amplia. E eu começo a olhar motivos, eu começo a compreender e a também esperançar que dias melhores virão. E é preciso que nós façamos a nossa parte, cada um fazendo a parte
que lhe cabe, influenciando o próprio coração com conteúdos positivos, conectando com os benfeitores, conectando com o próprio anjo da guarda, e influenciando e ensinando as crianças a começarem desde cedo, que esse ensinamento, essa influência é essencial para as novas gerações, para que saibam utilizar bem a grande, a grande era da tecnologia, a grande era que existe uma facilidade, uma acessibilidade muito grande de informação, mas que a gente possa ter discernimento e maturidade para poder fazer escolhas de quais conteúdos nos absorver, internalizar. Então, gratidão pela oportunidade e a gente convida agora para fazermos a oração, né, para nos conectarmos com o Mestre Jesus. Gratidão pela oportunidade de aprendizado, a oportunidade e a bênção de refletirmos a luz do Espiritismo, que faz transformações significativas. E é isso. Muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos. Então, Senhor Jesus, muito obrigada ao Mestre pela oportunidade de nos herdar, de nos deixar a doutrina espírita, para que possamos, ó Mestre, bem direcionar os nossos corações. Muito obrigada, ó Mestre, por ter nos legado também os seus exemplos, o seu exemplo de quem viveu num momento também de tanta violência e barbaridade. E você, ao invés, como mestre, nos demonstra, ao invés de devolver com violência, porque o mestre não devolveria com violência, devolveu com amor, devolveu com compaixão, devolveu com empatia, devolveu com a firmeza necessária, cheio de amorosidade e gentileza. Ó Mestre, muito obrigada por iluminar as nossas vidas de ensinamentos, para que possamos ressignificar todo tipo de violência que ainda reverbera em nossa intimidade, por sermos ainda espíritos em estágio evolutivo, em estágio que nos convida a regenerar a própria intimidade. Que possamos fazer os esforços neste momento tão grave que estamos e aceitamos vivenciar, para que possamos aproveitar realmente essa oportunidade de passar por essas experiências, lapidando o nosso coração, para que possamos voltar para a verdadeira morada, felizes pelos esforços empreendidos nas batalhas dessa escola da vida. Também rogamos ao Mestre neste momento que toda energia produzida pelas reflexões aqui presentes possam ser compartilhadas com todos os irmãos que estão nos hospitais, que estão passando por provações muito dolorosas, Senhor, que possamos de alguma forma nos unir, enviando e pedindo que essas energias tão pequenas sejam ampliadas pelas energias amorosas dos benfeitores. Que possamos também estar doando de alguma forma aos benfeitores que trabalham incansavelmente, auxiliando os espíritos irmãos que estão desencarnando, acolhendo esses irmãos na volta à verdadeira morada, que é o plano espiritual. Que essas energias possam beneficiar de alguma forma, auxiliando pela lei de misericórdia, essas almas irmãs. Muito obrigada, ó Mestre, por toda experiência e desafio, que nos convida a evoluir a cada dia. Que possamos olhá-las, Senhor, nos dê forças para sempre olhá-las com carinho e empatia, essas experiências dolorosas sim, mas com o objetivo de lapidar, de transformar o nosso coração. Gratidão, que assim seja.